Você já se perguntou por que seu filho tem os olhos do pai, o sorriso da avó ou até aquela teimosia típica da família? A ciência tem a resposta. E mais do que isso, o que você passa para os seus filhos vai muito além da aparência. Entender a herança genética não apenas ajuda a descobrir de onde vêm essas características, mas também pode revelar informações essenciais sobre a saúde da sua família e até prevenir doenças. E se eu te dissesse que até seu gosto por comida ou seu talento musical podem ter raízes genéticas? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante. Vamos entender como o DNA funciona, o que são genes dominantes e recessivos e como traços físicos e comportamentais são transmitidos de geração em geração. Também vamos falar sobre doenças genéticas, desmistificar alguns mitos comuns e descobrir como a genética influencia a saúde da sua família. E claro, você vai conhecer histórias reais e exemplos práticos que vão tornar esse conhecimento ainda mais interessante. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nada. Agora vamos começar essa jornada para entender a herança genética e descobrir o que realmente passamos para nossos filhos. A herança genética é o processo pelo qual características biológicas são transmitidas de uma geração para outra. Isso acontece por meio do DNA, uma espécie de código formado por 4 bases químicas: adenina, timina, guanina e citosina, organizadas em 23 pares de cromossomos. Cada pessoa recebe 50% do DNA da mãe e 50% do pai, o que cria uma combinação única. Mas não para por aí. Nossos genes contêm instruções para tudo no nosso corpo, desde a cor dos olhos até a predisposição para certas doenças. Quando falamos sobre genes dominantes e recessivos, estamos explicando como algumas características prevalecem sobre outras. Por exemplo, se um dos pais tem olhos castanhos e o outro tem olhos azuis, as chances são maiores de a criança ter olhos castanhos, já que essa é uma característica dominante. Por outro lado, genes recessivos, como o dos olhos azuis, só se manifestam quando ambos os pais transmitem essa característica. Mas a genética não influencia apenas a aparência. Sabia que até sua resistência a certas doenças pode ser herdada? Algumas variações genéticas tornam determinadas pessoas mais ou menos propensas a doenças como diabetes, hipertensão ou câncer. E graças aos avanços na medicina genética, é possível identificar esses riscos com exames específicos. Essa informação permite que você tome medidas preventivas e cuide melhor da sua saúde e da sua família. E não para por aí. A genética também tem influência direta em características menos visíveis, como o seu metabolismo e até mesmo o seu gosto por determinados alimentos. Por exemplo, algumas pessoas têm uma predisposição genética para gostar mais de sabores doces, enquanto outras preferem comidas salgadas. Isso acontece porque nossos genes afetam como sentimos o sabor dos alimentos e até como nosso corpo metaboliza determinados nutrientes. Já imaginou como essas informações podem ajudar na criação de um plano alimentar mais saudável e personalizado? Outro aspecto fascinante da herança genética é a forma como certas características físicas podem permanecer em uma família por gerações. Traços como altura, formato do rosto, cor da pele e textura do cabelo são resultados diretos da combinação dos genes herdados. Em alguns casos, até mesmo detalhes como covinhas, formato das orelhas ou a maneira como você sorri são transmitidos por gerações. Curiosamente, algumas características parecem pular uma geração,
Mas isso acontece porque certos genes podem permanecer inativos por um tempo, apenas esperando a combinação certa para se manifestarem. E não é só a aparência que é moldada pela genética. Estudos mostram que traços de personalidade, habilidades cognitivas e até comportamentos podem ter influência genética. É claro que o ambiente e a criação desempenham um papel fundamental, mas os genes podem fornecer uma espécie de base para traços como extroversão, criatividade e até talentos específicos, como a habilidade musical ou esportiva. Você já ouviu falar de gêmeos idênticos criados separadamente que possuem hábitos e gostos incrivelmente semelhantes? Isso é um exemplo impressionante de como a genética influencia nossas escolhas e comportamentos. Além das características visíveis e comportamentais, também herdamos predisposições genéticas para certas doenças. Algumas condições, como fibrose cística, anemia falciforme e hemofilia, são causadas diretamente por alterações genéticas herdadas. Já outras doenças, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, envolvem uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Saber dessas informações antecipadamente permite que você e sua família tomem decisões mais informadas sobre saúde, adotando hábitos preventivos e realizando acompanhamentos médicos regulares. E com os avanços das terapias genéticas, hoje já é possível corrigir algumas alterações genéticas, oferecendo esperança para muitas pessoas ao redor do mundo. Mas e os mitos sobre genética? Muitas pessoas acreditam que características como inteligência ou habilidades esportivas vêm exclusivamente da mãe ou do pai. Mas a verdade é que esses traços são geralmente poligênicos, ou seja, determinados por múltiplos genes. Outro mito comum é o famoso "pulou uma geração". Na realidade, isso ocorre quando um gene recessivo permanece inativo em uma geração, mas encontra um par compatível na geração seguinte, tornando-se visível novamente. E quem nunca ouviu a frase "Ah, puxou o temperamento do avô"? Embora existam influências genéticas no comportamento, as experiências vividas desempenham um papel igualmente importante no desenvolvimento da personalidade. Ao compreender melhor como a herança genética funciona, você não apenas aprende sobre sua própria história biológica, mas também ganha uma poderosa ferramenta para cuidar da sua saúde e da sua família. Conhecer seu histórico genético permite identificar riscos potenciais, realizar exames preventivos e até mesmo participar de estudos genéticos para contribuir com avanços na ciência. E agora eu quero saber de você. Qual característica curiosa você descobriu na sua família que pode ter uma explicação genética? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com sua família e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Entender a genética é entender a si mesmo, e essa jornada de autoconhecimento só está começando.